O secretário de Recursos Hídricos do Estado, o João Maria Cavalcante. O ouvinte se recorda que esta semana nós trouxemos aqui uma entrevista com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, onde ele fez algumas, eu não diria acusações, declarações, de que, com relação, por exemplo, ao governo do Estado. Quando perguntado porque qual é a narrativa que existe, que o Ministério tirou do governo do Estado a responsabilidade pela construção, pela reforma da barragem das Traíras. E o ex-ministro disse que não tomou a obra, e inclusive o projeto, depois que a obra ela passou a ser executada pelo DENOX, houve aí uma redução significativa no valor final dessa obra. Então, para falar sobre esse assunto, a gente que traz aqui o bom dia do secretário de Recursos Hídricos, João Maria Cavalcante. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marco Dantas, bom dia, ouvintes do Seridó, esse é o programa Panorama 95, e me permita, Marco Dantas, dar o meu bom dia aqui, meus afilhados, que se eu não der um bom dia a ele, Ana Júlia e São Gabriel, eu não chego nem em casa, me permita. Então, estamos aqui, Marco Dantas, para a gente dar aqui os esclarecimentos necessários a seus ouvintes. Então vamos começar do início, como diz realmente, sem muita redundância. A reforma da passagem às Traíras, ela seria executada pelo governo do Estado, não é isso? Por que o governo não deu continuidade à obra e passou para o DENOX? Aí veja, Marco Dantas, essa turma, a turma que faz oposição ao governo da professora Fátima Bezerra, está com muita dificuldade política. E vem aqui, primeiro veio um deputado federal, e agora o ex-ministro levantar factoide de que o governo está superfaturando a obra. Aí você não diz que não é acusação, mas isso é sim, é uma denúncia de que o governo da professora Fátima Bezerra está superfaturando obra. E se é uma denúncia, eu orientaria o ex-ministro e o deputado a formalizar essa denúncia no Ministério Público Federal, porque é lá que corre esse processo da barragem Passagem das Traíras. Então lá é o lugar de fazer a denúncia. Como também no rádio que se cria também uma denúncia. Mas veja, vamos aqui historiar como aconteceu, primeiro, a questão do governo começar a obra de Passagem das Traíras. Desde 2005, que o governo do Rio Grande do Norte vinha sendo multado pela Agência Nacional de Águas, porque não tomava providência em relação aos relatórios que a Agência Nacional de Águas fazia, e que a barragem sofria danos estruturais e que corria risco de rompimento. Pra você ter uma ideia, nós negociamos o pagamento dessas multas já em torno de R$500 mil. Isso tudo fruto do governo anterior, que não tomou nenhuma providência. E nós conseguimos um convênio com o ministro, não foi com esse ministro, foi com o ministro anterior, Gustavo Canuto. Aí está aqui, eu passo para você nas suas mãos, Marco Dantas, se você quiser, a cópia do convênio que nós celebramos com o Ministério do Desenvolvimento Regional, do qual o ministro tem, a qualquer momento, se ele quiser pesquisar na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma de convênio, ele retira uma cópia. Eu estou passando aqui e estou mostrando a você que o convênio, ele não é de R$25 milhões, como o ministro falou, e como o deputado também repetiu. Ele é de R$21 milhões, 978. Isso, o convênio anterior, inicial. É o convênio que nós aprovamos com o ministro Gustavo Canuto, para a obra de Passagem das Traíras. Mas aí esse convênio, nós elaboramos o projeto, que foi, inclusive, o governo anterior fez a licitação desse projeto, só não deu a ordem de serviço. A empresa foi contratada e a empresa de responsabilidade, a empresa de Fortaleza, elaborou o projeto e nós demos a ordem de serviço e começamos a executar o projeto, que foi a abertura da barragem.
Aí você pode dizer, e aí, o que é que aconteceu? O ministro, ele não só tomou a obra do Estado, ele cancelou esse convênio, que está na minha mão, que eu vou passar para você. Ele cancelou esse convênio que existia com o Ministério e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e anunciou, a rádio estava presente na hora que ele anunciou, em cima da parede, que a partir daquele momento a barragem ia ser executada pelo Governo Federal, através do DENOX. E naquele momento eu disse que tinha ficado surpreso, porque estava sabendo exatamente naquele momento, mas ia comunicar ao Ministério Público. E assim eu fiz. Passei todas as informações para o Ministério Público, porque a responsabilidade passaria a ser naquele momento do Governo Federal. Mas ele utilizou dois argumentos. Um, que ia concluir a obra em dezembro de 2020. Esse vindo do ministro aqui foi no início de 2020. E o outro compromisso, que a obra, ele anunciou, e como continua repetindo, a obra seria uma obra mais barata, mais econômica, né, para o governo do Estado. O primeiro compromisso de cara não conseguiu. Os dois compromissos. Não conseguiu ser cumprido, o do prazo. O primeiro compromisso já morreu e nós estamos atrás de 2 anos. Nós estamos em 2022. Mas só para não perder o time, se a obra tivesse com o governo do Estado, você já teria concluído? Já? Não tenho a menor dúvida que tinha concluído. A gente já estava em ritmo acelerado, já tinha aberto a barragem. Faltava já o governo federal liberar as parcelas que precisaria liberar para a gente continuar a obra. Então nós estamos em 22. Pelo que eu vi na obra, eu estive lá ontem, e aí a obra não está, como eles informaram, em ritmo lento. A obra está literalmente parada. A obra da passagem da estrada está parada. Então, mas aí o que é que eu posso dizer de bom que tem na obra? E a população de Caicó pode ficar tranquila. A obra está sendo bem executada pela empresa, que, se eu não me engano, é a empresa da Paraíba. A empresa está executando a obra do jeito que deve executar uma obra. Agora, você justifica essa demora? De maneira nenhuma. Se a empresa estivesse recebendo recursos do governo federal, ela já teria terminado a obra em 2020 mesmo, conforme o ministro se comprometeu. Eu entrevistei aqui o fiscal do DENOX na semana retrasada, ele me disse que não existe atraso em repasse. Todas as medições que a empresa fez, o DENOX chegou junto e que não está faltando dinheiro para a obra. E mesmo assim, por que essa demora? O DENOX pode não estar atrasado, mas também não tem fatura para receber, porque a obra está parada. Mas por que seria essa paralisação? No caso, falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Então, vamos fazer aqui uma conta, porque o que o engenheiro sabe fazer, viu, Marco Dantas? Então, o que o engenheiro sabe tratar bem é com os números. O ministro disse que o convênio foi de 25 milhões de reais do governo do Estado. Aqui ele já perdeu quase 4 milhões, que o convênio foi de 21 milhões e 900. Quando nós submetemos o projeto do governo do Estado, aí é que eu vou passar outro documento, que esse relatório não é nosso, é um relatório feito pelo próprio DENOX. Eles retiraram itens do projeto original que a gente considerou itens de segurança de barragem. Esses itens não se mexe, não se tira itens de segurança de barragem. A empresa mandou, inclusive, a empresa que elaborou o projeto, mandou inclusive um documento negando a aceitação da retirada desses itens, e nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, porque a responsabilidade da retirada desses itens passa a ser do ministro, porque foi ele que autorizou a retirada desses itens. Para deixar a obra mais barata, para deixar a obra mais barata. É a feijoada. Se na feijoada você retira os ingredientes da feijoada, ela não será a mesma. Você vai tirando as melhores carnes da feijoada, então ela não será a mesma. Então, só de itens que ele retirar, de 2 itens, de 2 apenas, os mais considerados, ele retirou 3.687.000. Então, fazendo uma conta aqui direta, se ele tirou 3 milhões de 21, o nosso convênio passaria a ser 18 milhões, e não 25, como ele está divulgando. 18.291.000.
Então vamos lá agora fazer um paralelo com a conta deles. O contrato que eles assinaram, eu estou aqui com a cópia, é um contrato assinado pelo Ministério e a empresa que está executando a obra. Foi de 12 milhões 136, diferente de 11 milhões que o ministro falou. E o aditivo, que aí eu estou também com o documento do Denox, que encaminhou para seu programa, que o aditivo é de 7 milhões e 200, que a empresa pediu. Uma das empresas, porque são duas empresas. Uma empresa de execução da obra e a outra empresa de fiscalização da obra. Então, a primeira empresa pediu um aditivo de 7 milhões e 200. E você acha que a segunda pode pedir outro aditivo? Não. Isso é um erro de 60%. Não se comete um erro de 60%. Em engenharia é um erro grosseiro. Então, você somando 12 milhões com 7 milhões e 200, já dá 19 milhões 336. A nossa obra, com a retirada dos itens que eles retiraram, 18 milhões. Então, eles já estão com a obra mais cara e, inclusive, entregando menos. Não vão entregar esses itens de segurança de barragens que eles retiraram. Então, só para o ouvinte compreender, o ministro autorizou o Denox a fazer um RAPA no projeto que o governo do estado entregou, retirando itens de segurança de barragem, diminuindo o custo, e vai fazer um aditivo de 7 milhões e 200. E esse aditivo faz com que a obra dele fique mais cara e não esteja dentro do padrão que o projeto do governo do estado entregou. Com esse aditivo, você acha que vai ter condições de concluir a obra? É possível? Você falou que tem duas empresas, o aditivo é para apenas uma, né? A gente pode ter mais outro aditivo ou não? O aditivo, se o aditivo da empresa que está supervisionando a obra, o contrato dele foi 970 mil. Se tiver o mesmo padrão de 60%, é um aditivo de 582 mil reais. Então vai para mais de 20 milhões de reais. Então o ministro vai se aproximar da obra do valor que ele está dizendo, que o governo do estado está executando com 25 milhões. Então é preciso os candidatos terem responsabilidade. Isso é feio vir para o rádio mentir e dizer que a governadora Fátima Bezerra está superfaturando obra. Isso não é verdade. Isso é muito perigoso. Aí, como eu digo, Marco Dantas, ele deveria aproveitar que eu tenho esses documentos para repassar, se você pode divulgar, se quiser, e no Ministério Público Federal, faça essa denúncia lá. É lá que corre o processo. Foi lá que eu encaminhei toda essa documentação no início da obra. Secretário, você faz elogios à execução do serviço pela empresa, desde que é de boa qualidade, porém deixa claro aí de que o projeto do Denox retirou alguns itens de segurança. A pergunta que eu faço é essa. A segurança da barragem, ela vai ficar comprometida mais uma vez ou não? É de responsabilidade do Denox, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, autorizou o Denox a retirar esse, que é um item, a gente fala de item de segurança, mas é uma descarga de fundo, que a gente chama, é esvaziamento da barragem rápida, se houver necessidade. Eu sei, mas a pergunta é essa, a retirada desses itens de segurança, ela pode comprometer a segurança porque assim, a obra está sendo feita para tornar a barragem da saída mais segura. Né? Na hora que se retira esses itens de segurança do projeto original, a segurança da barragem ela pode ficar comprometida? Eu mencionei que a obra está sendo bem executada do ponto de vista da obra de engenharia. Não é do projeto. O projeto que o construtor está seguindo não é mais o projeto do governo do estado que entregou. É o projeto do Denox. Eu nunca tive acesso. Mas eu queria entender, você deixa entender na sua fala de que a retirada desses itens de segurança traz um prejuízo para a obra. Ou não? Ou não teria nenhum prejuízo, por exemplo? Para o projeto nosso, isso aí eu afirmo com certeza absoluta, porque ele está no plano de segurança de barragem.
O plano de segurança da barragem tem um plano de ação emergencial. Lá dentro do plano de ação emergencial, tem esse item, está dizendo que ele é fundamental para haver uma descarga rápida da barragem, se houver necessidade. Mas esse item, por exemplo, para o futuro, pode comprometer a segurança da barragem? Pode comprometer a obra. E a responsabilidade não é do governo do estado. É por isso que eu estou chamando a atenção, nós chamamos a atenção do governo federal para cobrar do DENOX a colocação desse item, porque uma barragem ela precisa ter uma válvula de descarga. Toda barragem tem a famosa comporta. Ou você não concorda? Essa não vai ter. Eles retiraram a válvula de descarga. E no relatório, o DENOX diz textualmente, eu trago uma cópia aqui para você, de que não há necessidade daquele item. Por isso que eles retiraram. Então, isso é importante eles virem tratar esse assunto do ponto de vista técnico e não político, eleitoreiro. Vir com discurso de querer mencionar a governadora numa obra que a secretaria está executando do ponto de vista estritamente técnico, que a secretaria executa e estava executando. Tanto o DENOX como o ex-ministro garantiram aqui no nosso programa de que essa obra deverá ser concluída em fevereiro do próximo ano. Você acredita nesse prazo? Não. Pelo que eu vi ontem, pela demora que eles têm de análise de aditivo, eles não concluem essa obra esse ano. Tem um volume de obra lá, e olhe que eu tenho 35 anos de engenharia. E estou executando uma das maiores obras do Nordeste, que é a barragem de Oiticica. Então, lá não conclui. Então, para passarmos para outro assunto, com relação às traíras, não se configura aí como verídico, por exemplo, as declarações do ex-ministro de que a obra, depois que passou para o DENOX, ficará mais barata, e que vai ser aí concluída em menos tempo do que se estivesse com o governo do estado. Na realidade, não é a minha palavra contra a dele, é a palavra dele contra os documentos que o próprio ministério, que ele foi ministro, os documentos comprovam que eles não estão falando a verdade aqui no rádio. Eles deveriam retirar esse documento dentro da plataforma de convênio, que foram eles que fizeram os convênios. E aí eu estou aqui para você, se quiser publicar, é público, é um documento público, qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esse documento. Falar um pouco de Oiticica, como é que está o processo lá, uma expectativa de que a obra seja entregue aí, a nova Barra de Santana seja entregue nos próximos dias, se confirma realmente, de concreto o que é que existe com relação a Oiticica? De concreto existe que nós vamos entregar as obras sociais, diga-se, Agrovila de Jucurutu e Nova Barra de Santana, nós vamos entregar no dia 28 desse mês. Graças a Deus, a gente conseguiu retirar uma obra que a gente recebeu com 40%. A obra aqui aí já foi outro dados completamente desorganizados que eles chegaram e divulgaram aqui. Nós recebemos as obras sociais com 40%. E hoje elas estão quase com 95%. Não está com 100% porque ainda falta 2 agrovilas. Mas Nova Barra de Santana está concluído e o Agrovila de Jucurutu também está concluído. E nós vamos entregar no dia 28 desse mês de junho. Quando eu digo nós, a governadora Fátima Bezerra, e eu vou com ela para entregar a obra. Está confirmado dia 28 realmente? Dia 28, está confirmado, nós já estamos em programação. Em programação será feita a divulgação nos próximos dias. Estamos tomando todas as providências do ponto de vista de fazer a entrega oficial a todos os moradores com a chave e com um termo de uso de cada morador. Aí dia 29, quem quiser se mudar já pode se mudar? Nós combinamos com o movimento que a partir da entrega do dia 28, foi importante essa sua pergunta, a partir do dia 28, nós temos um mês até o dia 1º de agosto. Nós temos um mês de mobilização e desmobilização. O que é? Os moradores vão desmobilizar a mudança dela, né? O morador vai desmobilizar a mudança dela e vai
mobilizar, vai para outra residência. Então, ele não faz isso em 2 dias, e muito menos 221 moradores. Então, tem esse prazo. Mas se houver necessidade de ultrapassar esse prazo, a gente não tem problema em relação a isso. O que eu dei esse prazo de 1 mês foi para a empresa, o consórcio que está executando a obra, colocar à disposição de qualquer proprietário, qualquer morador, à disposição uma equipe técnica de pedreiros, de servente, de eletricista, de carpinteiro, para que, se houver qualquer eventualidade na obra, uma luz não acendeu, uma torneira não funcionou, tem uma equipe lá à disposição para resolver na hora o problema. Então eles vão ter 1 mês para poder fazer essa mudança, mais ou menos. 1 mês para fazer essa mudança. Ele vai lá, demos inclusive o direito a cada morador fazer a vistoria de sua casa. Se a casa é minha, eu vou lá, vou olhar, eu vou saber se está tudo funcionando. Se a porta fecha direito, se a janela está ok, se o piso está bom e se a pintura não tem, tá tudo certinho a casa. Então, o morador entrou na casa, fez a vistoria dele e aí diz, pronto, minha casa está 100%, aí ele vai assinar a vistoria e pode se mudar. Depois disso, o que é que vai acontecer com a velha Barra de Santana, quando estiver toda desocupada? Quando estiver toda desocupada, hoje você tá, rapaz, você fez outra pergunta boa e eu não me lembro de dizer, se eu não fosse você para fazer essas perguntas, eu não lembraria de dizer tudo. Tem ainda uma população que não se encaixou dentro dos critérios de permuta de residência, que é no caso de Barra de Santana, de morador de agrovila, que é o morador que vive no campo, que ele planta, né, e cultiva, né, a agricultura familiar, e também aquele morador inquilino, que nós construímos 41 casas, hoje estamos reformando para entregar essas casas todas novinhas novamente, que ela foi entregue no governo anterior, sem água, sem luz, sem esgoto. E essas casas foram depredadas. Nós estamos recuperando e entregando. Então tem uma população que ainda não se encaixou em nenhum desses critérios. E não tem para onde ir? Não teria para onde ir. Nós vamos deixar essa população em Barra de Santana, hoje na antiga Barra de Santana, que é Barra de Santana o nome, até que a gente resolva o problema dessa população. Mas e aí a governadora Fátima Bezerra já foi solicitada pelo movimento dos atingidos o repasse de uns terrenos que tem lá para fazer essas entre 25 e 30 residências em regime de mutirão, utilizando os materiais das construções que vão ser demolidas. Então há esse pleito para a governadora e a governadora está estudando carinhosamente e vendo como resolver isso, as possibilidades do governo do estado resolver o problema dessa população. Era isso que eu ia perguntar, porque claro, que a moradia é uma coisa digna, é muito mais importante do que qualquer coisa, né? Agora, uma das alegações, uma das condições para que a parede, o vão central ela subisse, era retirada aí das pessoas de Nova Barra de Santana, né? E a permanência dessas 35 famílias, ela vai atrasar um pouco mais essa conclusão da parede central da barragem, ou já existe, como você mesmo disse, um compromisso do governo de que vai resolver a vida dessas pessoas? Nós temos um compromisso com a justiça, inclusive. Isso foi uma pactuação feita com a justiça. De somente fechar a barragem 90 dias antes de resolver todos os problemas, 90 dias depois, né? De resolver todos os problemas Peraí, deixa eu refazer aqui. O compromisso é concluir todas as obras sociais 90 dias antes do fechamento da barragem. Pronto, é esse o compromisso. Então, como o nosso compromisso é concluir a barragem no dia 31 de dezembro, aí nós temos um tempo ainda suficiente para resolver o problema dessas famílias. Nós estamos em junho, estamos entregando Nova Barra de Santana em junho. Então a gente vai ter ainda uns 3 meses para resolver o problema dessas famílias. Então essas pessoas não ficarão sem casa?
essas pessoas não ficarão sem casa. Dia 28 você entrega aí a nova Barra de Santana. O que é que vai ficar faltando de obra social, no caso? Ainda fica faltando a agrovila de Jardim Piranhas e de São Fernando. Mas já, que tá já estão já em processo de licitação. O projeto, os orçamentos já foram atualizados, foram revistos os projetos, teve alguns problemas na agrovila de Jucurutu e nós tivemos que rever os projetos das agrovilas de São Fernando e de Jardim Piranhas. Esses projetos são os projetos já antigos, nós tivemos que fazer porque já tinham sido pagos, os orçamentos já tinham sido feitos, foi apenas uma atualização e criou-se uma série de dificuldades que a gente teve que atualizar os projetos. E já estão não estão na praça ainda. Já estão na praça esse processo de licitação das duas agrovilas. Ouvinte que pergunta com relação aos mata-burros de comunidades rurais lá da barragem de Sique. Quando é que o governo começa a construir? Muito bem, então nós fizemos um novo plano de trabalho ao governo federal. Esse novo plano de trabalho importa em 90 milhões de reais. Nesse plano de trabalho tem a estrada que liga a RN 118 até a barragem, para fazer o asfalto dessa estrada, fazer o projeto dessa estrada. Tem 312 mata-burros, que foi um compromisso que nós assumimos de solicitar ao governo federal o repasse de recursos para a execução desses mata-burros, porque nós estamos passando com as vias de acesso às comunidades que moram ao entorno da barragem. É uma estrada que a gente chama que é via de acesso. E para passar por dentro de propriedades privadas, nos setores onde a gente o Estado ainda não indenizou, aí nós negociamos colocar mata-burros para poder passar, e o proprietário. Mas nós estamos levando o desenvolvimento, nós estamos levando uma via de acesso e estamos levando energia por essas estradas. Então, a negociação que a gente fez, tivemos dificuldade nas negociações, então nós pactuamos para colocar os mata-burros, tanto no primeiro acesso à propriedade e na saída da propriedade quando a estrada passar. Quando é que começa a colocar? Só quando o DENOX autorizar esse plano de trabalho. Eles estão analisando, já faz mais de 8 meses que nós encaminhamos ao DENOX. Eles fizeram uma primeira análise, devolveram para o governo do estado, nós cumprimos todas as diligências e devolvemos. Estamos aguardando a aprovação desse plano de trabalho. O vereador Braz Brito, lá de São João do Sabugi, pergunta com relação à questão da perfuração e instalação de poços lá no município. Tem alguma previsão lá em São João do Sabugi? São João do Sabugi, se eu não me engano, tem a perfuratriz estava lá esta semana e deu um problemazinho num dos carros lá de pastilha de freio, se eu não me engano. Chegou para mim esse conhecimento, mas ela está lá no município, está perfurando os poços do governo do estado a pedido da vereadora Cida, e tem mais outro pedido também lá, que fica difícil, que são todos os municípios do estado pedem perfuração de poços. Nós já conseguimos perfurar quase 1.000 poços no estado do Rio Grande do Norte. O nosso ouvinte João, ele coloca o seguinte: ignorar um item de segurança numa construção deve ser perigoso, né? Posso até estar falando besteira, não sei nada sobre isso, mas e quando precisar esvaziar? A fazer como, por exemplo? Com relação à questão das traíras, né? Não esvazia. Não, aí a ouvinte aí muito sabiamente foi exatamente no ponto. Não esvazia. Se houver necessidade de esvaziar a barragem, segundo, olha, eu posso dizer, o que é que eu vou reafirmar aqui, para não dizer que eu estou levantando problemas e mentindo para a população. Segundo o relatório do DENOX, que eu estou com ele aqui nas minhas mãos, não houve necessidade de colocação desse dispositivo de descarga de fundo, que é de esvaziamento rápido. Não havia necessidade de colocar. Eles fizeram outro projeto. Eles podem ter colocado lá nesse outro projeto, mas nunca submeteram ao governo do estado a análise desse projeto. Embora a barragem seja do governo do estado. Você vê aí o nível de intromissão do governo federal nas ações do governo do estado. O ouvinte pergunta aqui, eu não entendi bem a pergunta ao secretário sobre a retirada de 1 milhão do trabalho
a recuperação de estradas para eventos. Não é sua secretaria, você quer falar sobre isso? Acho que ele se refere a uma notícia que foi divulgada essa semana de que o governo remanejou, acho que recursos da recuperação de estradas para a Fundação José Augusto. Você quer falar sobre isso? Não, mas é porque eu não tenho um domínio da informação. E quando a gente não tem um domínio da informação, a gente não arrisca para não dizer a verdade ao ouvinte, que merece ouvir sempre a verdade. Mas esses remanejamentos são normais que aconteçam, por exemplo? Não sei lhe dizer. Esse é um caso específico, eu não sei lhe dizer. Mas foi bom o ouvinte ter levantado, porque me lembrou da questão dos bloqueios judiciais que foi mencionada aqui no seu programa. Aí é outra história que está sendo criada. São factoides que criam para poder criar dificuldade para a gente. Nós herdamos um portfólio de processos, né, judiciais do governo anterior. No início de 2019, nós recebemos 101 milhões de reais. Desses 101 milhões de reais, 100 milhões foi de emenda parlamentar que estavam atrasadas. E 1 milhão do OGU. Se eu soubesse que ia falar aí, tinha trazido o documento para entregar a você também uma cópia. 101. A Justiça descobriu esse dinheiro, não sei como. A Justiça não pode autorizar retirada de recurso de convênio. Mas autorizava. Pô, como? Ela manda sequestrar um recurso através do Bacen. Aí o Bacen vai na primeira conta que tem dinheiro. Quem é que tinha? A da secretaria. 101 milhões de reais. E eles retiraram 19 milhões. Nós só conseguimos parar quando submetemos ao STF. E o STF deu uma liminar e depois deu um mérito proibindo a retirada desse recurso. Esses pagamentos foi para pagar conta do governo do governador Robson Farias. Não é do governo da professora Fátima Bezerra, que foi em 2019. Nós começamos em 2019. Então essa verdade ela precisa ser dita, tem que trazer documento para provar. E desse 19 nós já pagamos 3 milhões e meio. Então é isso, tudo muito claro para o ouvinte ficar sabendo como é que, né, a informação precisa ser dita com muita clareza. Secretário, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, aqui eu quero, Marco Dantas, antes de sair, você tem acesso a toda essa informação que eu trouxe, porque não é a primeira vez que eu venho aqui para dizer a mesma coisa, aí depois vem, aí desdiz o que a gente diz, mas tomei a iniciativa de trazer as provas do que eu venho dizendo, que aí às vezes essas provas não tem ouvinte, não tem facilidade, nem como também às vezes a própria rádio não tem como buscar as informações. Tem um caminho de buscar, que é a plataforma Web Brasil, que tem todas as informações que é a transparência pública. Você precisa, todo o ato do governo, você precisa colocar lá dentro, para qualquer cidadão ter acesso. Então, como o governo da professora Fátima Bezerra, ele é muito transparente, e toda e qualquer transparência pública, para mim, é bem-vinda. Eu gosto de trabalhar assim, então eu não tenho problema nenhum em relação a passar essas informações para o Ministério Público Federal ou Estadual. Eu sempre gostei de trabalhar com o Ministério Público Federal e Estadual, nas minhas ações de governo, porque você, trabalhando com a transparência total, você tem segurança que não terá nenhum problema no futuro. Então, eu agradecer aqui à rádio, esse espaço para que venha prestar esses esclarecimentos. Muito bem, são 7 horas e 3 minutos, confirmando 7h03, não é? Nós conversamos com o secretário de